Oi, pessoal! Tudo bem, meus queridos? Tudo tranquilo por aí? Por aqui também tudo certo. Vamos lá para mais uma aula de ciências? Tá acabando a apostila de ciências. Página 190, eu anotei aqui, ó. 190, nós vamos falar sobre materiais, condutores e isolantes. Os nomes são mais complicados, mas é tranquilo de entender. Vamos lá encontrar essa página? 190, vamos localizar. Vocês encontram aí, eu encontro aqui. Ciências é a apostila azul. Vamos lá. Materiais isolantes e materiais condutores térmicos. 190. Todo ser vivo produz calor. Por isso, podemos dizer que o tempo todo trocamos calor com o ambiente. Quando sentimos frio, é porque estamos perdendo calor para o ambiente. Mas quando colocamos roupas, sobretudo roupas próprias para as baixas temperaturas, elas evitam que o corpo perca calor para o ambiente, ou seja, a gente continua quentinho, mantendo a temperatura do corpo. Aqui tem dois desenhos para a gente ver o que acontece com esse menininho quando ele está vestido adequadamente e quando ele não está. Vejam aí, ó. Olha a carinha dele. É a mesma criança, mas olha a temperatura, pessoal, ó. Vocês viram aí? 5 graus. É muito frio. E ele não tá vestido adequadamente nessa primeira aqui, né? Vejam, ele tá de regata, shortinho, ó. O corpo dele tá perdendo calor para o ambiente. E no outro desenho, ó, na outra ilustração, o corpo dele está sem perder tanto calor. Olha o sorriso dele, ó. Ele está bem agasalhado, então o corpo dele se mantém quente, porque a roupa está protegendo o corpo e aí ele não perde calor para o ambiente. Se ele fica assim com pouca roupa, o calor do corpo dele, ele começa a perder, ele começa a ficar com o corpinho mais frio, mais frio, mais frio, e aí, ó, começa a tremer de frio. Mas não são somente os seres vivos que trocam calor com o ambiente, os materiais também. É por isso que um sorvete, ao ser retirado da geladeira, começa a absorver calor e a derreter. Pelo mesmo motivo, a lataria de um carro sob o sol esquenta, ela está absorvendo calor. Vejam o que acontece aqui, ó. Ela tirou o sorvete da geladeira e ele começou a derreter. Porque o ambiente aquecido transfere o calor para o sorvete. Ele deixa de ficar gelado, aí ele começa a derreter. Olha a carinha dela. E na outra foto, ó. O ambiente aquecido transfere calor para o carro, ó. Lá dentro fica uma estufa. É comum quando a gente entra no carro falar, nossa, mas está um forno lá dentro. Porque ele pegou todo o calor que estava do lado de fora. Porque o material, ó, é condutor. Ele é de metal, então ele transfere o calor do lado de fora para dentro do carro. Certo? Na outra página tem outra situação que explica bem como isso funciona, ó. Contudo, se a temperatura cair bastante, ou seja, se esfriar, olha, a menina já se agasalhou, ó, que espertinha, porque olha quanto tá, 7 graus. Esses objetos vão perder o calor que receberam, daí o sorvete para de derreter e a lataria do carro fica fria. Outro fato interessante é que o calor não passa somente de um objeto para o ambiente, ele pode passar de um elemento para o outro. O ferro de passar, por exemplo, transmite o seu calor para a roupa e o leite quente transmite seu calor para o corpo. Os materiais que reduzem a passagem do calor de um lugar quente para outro local mais frio são chamados isolantes. Quais são os exemplos de materiais isolantes? A lã, o isopor, o plástico e a madeira são bons isolantes. E materiais, os outros que conseguem absorver calor com facilidade, são chamados condutores. Os metais são ótimos condutores. Aqui tem dois exemplos, ó. As garrafinhas são de plástico, porque ela mantém a temperatura, e o isopor mantém mais ainda, ó. O gelinho lá dentro nem derrete, porque o isopor consegue segurar a temperatura lá das coisas que estão lá dentro. Por exemplo, o gelo continua gelado, o suquinho continua gelado. Então, o isopor, ele é um excelente isolante térmico, ou seja, ele isola o produto que está ali do calor que está do lado de fora. Já o metal, ao contrário, ó, o metal, ele é condutor térmico, então ele passa o calor para os objetos, ó. Ainda bem que a moça está usando luva, porque se ela fosse pegar
direto à assadeira e a assadeira é de metal, ela estaria muito quente, ó. A assadeira recebeu o calor do forno. Como o metal é um bom condutor térmico, é preciso usar luvas para tocá-lo. Tem que usar os materiais adequados. Vejam que aqui hoje eu pensei em mostrar um exemplo para vocês do dia a dia. Quer ver? Ó, se eu quiser fazer um chá agora, ó, aqui eu já coloquei, ó, uma caneca com água quente, ó. E aqui já coloquei a minha xícara com a folhinha de hortelã. Então, o que tem aqui dentro? Água bem quente. Eu vou colocar na minha caneca, ó. Eu seguro pela asa e aqui, ó, ainda bem que a minha caneca também tem um cabo de plástico, senão eu não ia conseguir segurar, ó. Eu coloco a água quente aqui e depois eu vou esperar entrar em infusão, que chama, né, que é pra ficar com gostinho. E onde eu posso pôr a minha caneca quente? Se eu colocar direto na mesa da minha sala, ó, da minha cozinha, vai queimar a minha madeira. Então eu uso um descanso de panela de madeira, porque aí ele vai proteger a minha mesa, não vai deixar o calor da caneca passar para a minha mesa. Isso prova que o metal é um excelente isolante, assim como o plástico da caneca. Aqui eu não posso tocar, porque é de metal. O metal, ele é um condutor térmico, ele conduz, ele passa o calor para as outras coisas, então a gente não deve tocar. Agora, e para mexer o chazinho aqui, ó, o que eu posso usar? Uma colher, mas ela tem que ter o cabo de madeira ou de plástico, que é para não esquentar e eu conseguir segurar, ó. Vou deixar a folhinha aqui dentro, daqui a pouco eu toco, tá? Outras coisas que também são bons isolantes são as colheres de madeira, né, que a gente costuma chamar de colher de pau, porque aí a gente mistura o alimento na panela e não esquenta. Esse daqui, ó, que é um pegador para você virar os legumes, as verduras, o que você estiver cozinhando numa frigideira, ó, ele também é de metal, ele é de madeira, então ele não esquenta. Não tem nada de metal aqui, só tem o ferrinho que segura as duas partes, tá? Isso aqui é feito de madeira, que é um isolante. Outra coisa que isola também é a luva, ó. Ela é feita de tecido, mas é bem grossa. Então, se eu tiver que pegar aqui na panela, ó, com a luva eu consigo, porque ela isola e eu não consigo sentir o calor. Agora, se eu for tocar direto no metal, o metal, lembra? O metal é condutor. Então, aí tá quente, eu vou me queimar. E eu não quero me queimar. Então, esses são alguns exemplos de madeira, que são isolantes, e de metal, que é condutor. Tá bom? Vamos continuar? Depois eu tomo meu chá. Na outra página, ó, tem outros exemplos, ó. Vejam aí. O peixeiro não deixou o peixe em qualquer lugar para proteger, para ele conseguir vender o peixe fresquinho. Onde ele colocou? Numa caixa de isopor. A temperatura deste ambiente é a mesma desse. Vejam, 30 graus, tá muito calor. Só que aqui dentro do isopor continua geladinho. Agora, dentro do carro, maior calor. Olha o rosto da moça. Ela tá suando de calor. Por quê? Porque o carro é de metal. Lembra? O metal é condutor. E esse daqui, ó, por que o peixe não esquenta? Porque é feito de isopor. O isopor é isolante. Aí vem as perguntas para a gente responder. Já respondi aqui para a gente poder fazer junto depois e vocês olham para ver se vocês responderam direitinho. Qual é a temperatura dos dois ambientes? Ó, tá marcado aqui, ó, 30 graus. Compare as duas imagens. Que material está ajudando a evitar que outro material receba calor do ambiente? Qual está evitando que o outro material receba calor? É o isopor, ó. Ele está protegendo e não está deixando que o calor de fora entre para dentro da caixinha. Vejam, é o isopor. Volte a comparar as duas imagens. Qual situação está mostrando um material que está absorvendo calor? É essa situação aqui, ó. Né? É o metal do carro, gente, ó. Aqui está perguntando qual o material. Sem dúvida é o metal do carro. Ele está trazendo o calor de fora para dentro. Qual material é considerado isolante e qual é considerado condutor? Ó, eu coloquei até em duas linhas, ó. O isopor é isolante térmico. Térmico quer dizer de temperatura. E o metal é um condutor térmico, ou seja, esse protege, não deixa passar o calor. E esse daqui, ao contrário, ó, ele passa calor. Esse aqui mantém a temperatura que está e esse daqui faz a temperatura subir.
tá certo? Outra coisa que mantém a temperatura é a garrafinha, ó. Eu trouxe uma que eu tenho do plural, ó. Ela é de metal. Então, se eu colocar água gelada aqui, ela fica gelada um tempão. Se eu colocar o meu chazinho aqui dentro, ele vai ficar quentinho um tempão, tá bom? Porque ele é feito de metal. A tampa é de plástico, mas é porque não daria para fazer de metal. E também para eu poder depois beber aqui. Mas o material que faz com que ele continue mantendo a temperatura, metal. Bonitinho, né? Que mais, gente? Vamos falar sobre isso, ó. Vamos ver uma cozinheira cozinhando, ó. Ela faz que nem eu, ó. Ela usa uma colher de madeira. Vamos ver? Observe a imagem. Na imagem, que materiais reduzem a troca de calor? Aqui, nesse caso, ó, tem dois materiais. A madeira e o plástico, ó. A madeira que tá na colher que ela está usando. E o plástico, que é o cabo da frigideira. Senão ela não poderia tocar, né? Então, é a madeira e o plástico. Que material conduz o calor com mais facilidade? Sem dúvida é o metal, né? A frigideira. A gente, quando cozinha, percebe que o calor se espalha rapidinho, tá? Se você tocasse um pouquinho em cima do que você está usando, assim, por exemplo, ó, você vê a fumaça, você sente o calor. Porque o metal, ele absorve o calor com muita rapidez. Aí a pessoa consegue cozinhar. Só que ela tem que usar tudo isso. Ela tem que usar um material que proteja a mão dela para não se queimar. O cabo também tem que ser de material. Então, aqui é perfeito, ela usa madeira e aqui a frigideira tem um plástico, ó. Que desvantagem a cozinheira teria se o cabo da panela e a colher fossem de metal? Ah, isso é fácil, né? Se ela fosse cozinhar sem pegar uma colher de madeira ou se o cabo da frigideira fosse de metal, sem dúvida, gente, ó, já escrevi aqui, ela poderia se queimar. E muito até. Imagina, uma colher de madeira, uma colher de metal e uma frigideira também com cabo de metal? Não dá, né? Ela ficaria muito queimada. Aí ela teria que usar a luva, né? Agora tem umas tarefas para fazer, ó, bem gostosas, ó. Vejam aí que bacana. Vamos ler? Em casa. Ué, é tudo em casa, né, gente? Duas cores na mão, azul e vermelho, ó. Vocês vão contornar. De azul, os materiais permeáveis. Aqui nós vamos voltar a lembrar o que é permeável, o que é impermeável. Permeável é aquele que absorve água ou qualquer outro líquido. Por exemplo, a toalha de banho, o papel toalha, o algodão, o papelão. São materiais que a gente usa para secar as coisas. Você usa uma toalha para se secar depois do banho, por quê? Porque toda a água do seu corpo vai para a toalha, porque ele é um material permeável, ele absorve. E esse daqui, quando você deixa cair uma água na mesa, você pega rapidinho o papel toalha, por quê? Porque ele absorve, ele é permeável. Ou quando você faz uma fritura, ó, você forra, atravessa com esse material aqui, depois você coloca em cima a batatinha frita ou a abobrinha, o que você for fazer, que vai precisar fritar. Esse papel vai ficar com todo o óleo, então ele absorveu. Então ele é um material permeável. Então a gente pode dizer, ó, que permitem a passagem da água, ele absorve água. Que não permite a passagem de água é porque não absorve água. Então quais que absorvem água aqui que são permeáveis? A toalha azul, o papel toalha azul, o algodãozinho azul e o papelão azul. E por que eu não pintei esses daqui de azul? Porque, olha, vermelho para materiais impermeáveis que não permitem a passagem de água, eles não absorvem água. Tem só dois aqui, ó. Essa embalagem aqui que é para proteger o celular, provavelmente a pessoa vai no mar, entra na piscina, sai na chuva, ó, ela protege. Então o plástico é impermeável, a gente vai circular de vermelho. E o capacete também é impermeável. O motoqueiro ele usa no dia de chuva, para se proteger, ou quando, se por acaso acontecer um acidente, ele cair da moto, não vai passar nada de fora para dentro e também vai proteger de alguma fratura, tá? Materiais impermeáveis, circulando de vermelho, e materiais permeáveis que passam água, ó, azul, aqui, ó, 4-2, ó, tem muito mais material aqui, permeável. E aqui, ó, aqui vocês vão colocar no lugar certo, ó.
Com a ajuda de um adulto, procure em sua casa 2 objetos permeáveis e 2 impermeáveis. Ó, eu imaginei aqui na minha casa, eu acho que na casa de vocês, é uma coisa muito comum. Ó, coloquei aqui o papel higiênico, que ele absorve água, e toalha de banho. São 2 objetos que você encontra no banheiro das casas das pessoas. E aqui, ó, 2 objetos que a gente encontra na cozinha, ó. O copo de vidro, que ele é impermeável, por isso que a gente usa para tomar. Aqui no meu caso, ó, também tem essa caneca impermeável, por isso que o chá não passa. E aqui, ó, o azulejo, por isso que alguns lugares que são protegidos, as paredes são protegidas de azulejo, pode lavar à vontade, banheiro, cozinha, para fazer higiene, que não acontece nada, não destrói a madeira, não entra água, porque o azulejo, ele é impermeável. Na outra página, nós vamos lembrar um pouquinho material condutor, que passa calor, e material isolante, que não passa calor. Então, nas imagens abaixo, vamos comparar os materiais que são feitos os escorregadores. Olha que bonito! Ai, que saudade do escorregador da escola, gente! Olha lá. Contorno escorregador, que é feito de material isolante térmico, que não passa calor, que não pega o calor de fora, ele fica isolado, mantém fresquinho. Vamos contornar, pois ele não permite que o calor passe facilmente. Qual que a gente vai contornar? Sem dúvida o de madeira, porque a madeira, a gente já estudou isso, ó. Ele é um material isolante, ele não deixa passar o calor. Então, as crianças podem escorregar, que a madeira nunca vai estar quente para queimar o bumbum das crianças. Agora, se a pessoa for nesse aqui, hein? Esse aqui, um escorregador de metal, no dia de sol fica muito quente aqui, ó. Frita um ovinho aqui se quiser. Então, aqui a gente não deve escorregar em dia de muito sol, porque o metal, ele é condutor, então vai ficar quente. Aqui não, ó. Aqui é isolante, passa sossegado, tá? Em um dia de muito calor, qual é o escorregador? Que absorverá mais calor e poderá queimar a pele de quem brincar. Sem dúvida que é o de metal, né? Vai queimar mesmo. E por que usamos roupas de lã quando está muito frio? Porque a lã é um material isolante, térmico e ajuda a manter o corpo quente, certo? A lã tem esse poder. Então, por que as roupas de lã devem ser usadas no frio? Porque a lã é um material isolante, térmico, quer dizer que tem a ver com a temperatura. Isolante térmico, mantém a temperatura do corpo, ajuda a manter o corpo quentinho. Tá bem? Olha quantos assuntos legais! Não terminamos ciências ainda, mas na próxima aula vamos falar de cuidados com acidentes, que vai ser também tranquila de fazer, tá bom? Posso até gravar para amanhã, que aí, ao invés da aula de artes, ou a gente faz 2 coisas, a de artes e essa de ciências, para a gente poder acabar nesta semana. Tá bom? A próxima aula de acidente é bem tranquila, tá bom? Fiquem bem, se cuidem, caprichem aí nas tarefas, façam direitinhos, ela é bem tranquila. Leiam novamente para deixar claro na cabeça o que são isolantes, materiais isolantes e materiais condutores, tá? E lembram um pouquinho do que são permeáveis e impermeáveis, tá bom? Fiquem bem aí, hein, turminha? Se cuidem. Até amanhã. Amanhã eu vou dar mais uma de ciências, tá bom? Tchau. Até amanhã. Tchau, queridos.